pessoal, a gente vai dar início à nossa aula de hoje. O tema é arrependimento, encontros inesquecíveis com o Mestre. E a gente vai falar hoje sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena. E a gente vai falar um pouco sobre esse encontro e sobre a transformação que houve na vida dessa mulher, a Maria Madalena. Então, gostaria nesse momento da gente orar, entregando ao Senhor essa aula. Então, peço que Deus nos ajude, nos oriente, nos dê sabedoria, que essa aula seja uma bênção, tá bom? Deus, nós queremos te agradecer, queremos te louvar por este dia, por esta aula que o Senhor preparou, que a gente possa passar, que nós possamos passar tudo que o Senhor colocou no nosso coração e compartilhar, Senhor Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na vida dessa personagem da Maria Madalena. Que o Senhor continue nos sustentando, nos abençoando, e obrigado porque existem exemplos maravilhosos na Bíblia que hoje servem como referência para a minha vida, para minhas atitudes e para o meu caminhar contigo. Abençoe essa aula, cada um que está assistindo, em nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço, Deus. Amém. Então a gente vai compartilhar o tema arrependimento, encontros inesquecíveis com o Mestre, né? O encontro de Jesus com Maria Madalena. Então eu quero compartilhar aqui com vocês, né, esse evento que aconteceu na vida de Maria Madalena. E aqui é um breve resumo, mesmo porque a Bíblia ela não relata muitos detalhes da vida, né, de Maria Madalena, porém o que a gente tem escrito ali sobre ela, sobre o que aconteceu com ela, eu creio que seja o bastante e o necessário, que a gente possa seguir os exemplos e testemunhar daquilo que Jesus fez na vida de mais uma pessoa. Então, um resumo da história dela é que Maria Madalena, como é chamada, foi uma discípula, uma seguidora de Jesus. Ela foi curada, né, por Jesus. Na Bíblia ela é mencionada como Maria chamada Madalena, possivelmente, como vocês veem aí, por causa de suas origens. Ela era de Migdal, antiga Magdala, que no hebraico significa torre. Alguns historiadores cogitam de ter uma torre, mas até agora não encontraram nada. E por ela ficar perto, ela era uma cidade portuária, ficava às margens do Mar da Galileia, por isso a torre, né? Então assim, Magdala, né? No hebraico significa torre, possivelmente era porque havia uma torre, então tinha um mar em volta ali, bem perto, possivelmente alguma torre ali, mas por enquanto ainda nenhum historiador conseguiu encontrar essa torre. E ficava mais ou menos a 10 quilômetros ali de Cafarnaum, né? Então a gente vai compartilhar algumas evidências, né, sobre a vida dessa mulher, sobre algumas coisas que aconteceram na vida dela. Em Lucas 8:2, nós vamos perceber ali que Lucas vai relatar que dela saíram 7 demônios, né? Vai dizer assim, Lucas 8:2 vai dizer aí, algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Então a Bíblia ela vai relatar, ela não vai falar os fatos, mas ela vai falar que, né, como na ótica de Lucas e na sua escrita, que dela saíram 7 demônios. Lucas 8, né, 1 ao 3, vai também falar, vai falar sobre Maria Madalena, sobre a vida, sobre ela, e vai dizer que ela é uma das mulheres que ajudava Jesus e seus discípulos enquanto
estes pregavam o evangelho. Então Maria Madalena também ajudou Jesus, também auxiliou no seu ministério. Vai dizer assim, Lucas 8, do 1 ao 3, vai dizer, logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E iam com ele os 12, bem como algumas mulheres, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. Então Maria Madalena também, apesar da sua vida, ela também servia a Jesus com os seus bens. Mateus 27, 55 e 56, Maria Madalena era uma das mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia, quando foi para Jerusalém no final do seu ministério. Então ela também seguia Jesus. E vai dizer assim, e estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então também ela estava ali. E elas tinham seguido a Jesus desde a Galileia para servir a Jesus. Então ela seguia Jesus para servi-lo. Marcos 15, 40 e 41, quando Jesus foi levado para ser crucificado, Maria Madalena também vai citar o nome dela, a mesma Maria Madalena, e outros seguiram de longe. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então ela estava olhando de longe, estava observando tudo o que estava acontecendo. Marcos 15, 45 e 47 vai falar também, quando Jesus foi sepultado, vai falar que Maria Madalena, vai falar esse nome, foi uma das mulheres que observou o lugar onde o corpo foi posto. Então Maria Madalena não só seguia, mas ela também observava Jesus. Ela observava tudo o que acontecia, a forma dele falar, a forma dele se expressar, os seus ensinamentos, e que essa lição seja para nós hoje também. Assim como ela era observadora, precisamos também observar. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena. Então ela também observava, ela também olhava de longe. Ela estava sempre olhando e vendo e prestando atenção no que estava acontecendo. E Maria também, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o seguiam e serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Marcos 16, verso 1 e 2, também vai citar, vai falar Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo no primeiro dia da semana para embalsamar o corpo de Jesus. Aqui, e passando o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. Então elas compraram aromas para ungir o corpo de Jesus. Então ela também investiu também para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro. João 20, 1 e 2, tudo isso a gente está falando sobre Maria Madalena, todos esses versículos. Quando Maria Madalena encontrou o sepulcro aberto, se apressou para avisar Pedro e João. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o corpo levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Mateus 28, 5 ao 6. Maria Madalena foi uma das primeiras a receber a notícia da ressurreição. Então Maria Madalena foi uma das primeiras a receber essa notícia, como diz lá em Mateus 28, 5 e 6. Vai dizer assim, mas o anjo respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor
estava ou jazia. Existem algumas versões parece que é em Marcos, que também fala sobre isso e fala: o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei por que vocês buscam o vivo dentre os mortos. Então ele já havia ressuscitado ali naquele momento. Também Lucas 24, 9 e 10, Maria Madalena estava entre as que anunciaram a boa notícia sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Né? Ela anunciou a boa notícia da ressurreição de Jesus Cristo aos discípulos. Ela foi uma das responsáveis que falou sobre a ressurreição. Vai dizer lá em Lucas 24, 9 e 10. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com ela estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Então a Maria Madalena anunciou a ressurreição aos discípulos de Jesus. Mateus 28, 8 a 10, a gente já está caminhando para o final dos versículos e vamos fazer alguns comentários. Maria Madalena foi uma das primeiras a ver Jesus depois da ressurreição. Ela foi uma das primeiras a ver Jesus. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas a dar as novas aos seus discípulos, eis que Jesus, o próprio Jesus, lhes sai ao encontro dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia, e lá eles me verão. E por fim, João 20, do 13 ao 18, vai falar: Maria Madalena foi uma das primeiras a ver Jesus depois da ressurreição. Essa está mais detalhada. E disseram-lhe os anjos no sepulcro: mulher, por que você chora? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Então aqui nós vimos cada versículo, compartilhamos cada versículo sobre a vida de Maria Madalena. E a gente pode chegar à conclusão de que essa mulher, ela foi liberta de 7 demônios. Não sabemos, porque a Bíblia não fala o que esses demônios faziam com ela, mas disse que ela tinha sido liberta de 7 demônios e algumas mulheres também que estavam com ela. O interessante é saber que esse evento de expulsar demônios é um processo. Isso não é de uma hora para outra. Claro que hoje, né? Eu creio que hoje, por muitas falhas nossas, talvez por falta de fé, talvez por negligências, talvez por aberturas que a gente deixa em nossa vida, brechas que a gente deixa, não é como não acontece como deveria acontecer a expulsão de um demônio. Esse processo ele acontece, ele é muito minucioso, né? De uma hora para outra que a gente coloca a mão na cabeça de alguém e de repente essa pessoa está possessa e o demônio sai, ela vai para casa e fica muito bem, e como se estivesse em transe. O que aconteceu foi tão bom, poxa, eu estava assim, estava assado. Hoje a gente vê muitas coisas fictícias nesse sentido, né? De que não é assim. Isso é um processo muito doloroso,
para a pessoa que sofre e para a pessoa também que está nesse trecho aí ajudando na parte espiritual. A gente percebe que o nosso conhecimento é bem pouco sobre isso, mas a gente precisa cada dia mais se aprofundar, assim como Maria Madalena se aprofundou. Ela se aprofundou em estar com Jesus, em aprender. E o interessante é saber que ela servia a Jesus com seus bens, mas o mais importante, ela servia ao Senhor com a sua vida. E aí gira em torno disso todo um processo de libertação, um processo que transformou a vida dessa mulher, fez uma transformação radical na vida dessa mulher. Eu creio que ela passou por muitas coisas, muitas dificuldades, mas ela estava do lado de quem sabia e sabe hoje como proceder nas ocasiões espirituais da vida e nas ocasiões também físicas que a gente sofre e sente, mesmo porque Jesus também sentiu dores físicas, sentiu fome e sede, humano, 100% homem, 100% Deus. Mas vamos voltar aqui para a vida de Madalena e ver o que essa mulher passou, mas o quanto que ela foi grata a Jesus e ela buscou servi-lo, ela buscou estar com ele, ela buscou investir os seus bens nele e nos discípulos também. Ela teve uma vida transformada, ela teve uma vida separada por Deus. E o interessante é que ela não fez como os 9 leprosos que também foram curados, de que eram 10 leprosos e somente um volta para poder agradecer. No coração dela a gente percebe que havia gratidão, porque quando você é liberto do mundo, do espírito maligno, ou você que estava no mundo, hoje você segue a Jesus e serve ao Senhor, você não tem mais desejo de voltar. Então isso faz com que a gente cada vez mais se apegue ao Senhor, assim como aquele leproso, né? Vou fazer só um paralelo bem rápido, que os 10 são curados, mas somente um volta, grato, agradece ao Senhor e ainda recebe a salvação. Na verdade, essa mulher tem uma atitude aqui maravilhosa, porque ela começa a seguir Jesus, e ela continua seguindo Jesus, e ela serve a Jesus com seus bens, e o mais importante que a gente já falou é com a sua vida. E a gente precisa entender aqui dentro desse texto, desse contexto, que a gente precisa sim, ainda que a gente não tenha sido liberto da mesma forma, de 7 demônios, mas quantas vezes a gente é afrontado pelo inimigo? A Bíblia mesmo diz que a gente é mandado pelo matadouro todos os dias. Então quando a gente acorda, a gente é levado para o matadouro. A gente é levado para um lugar que alguém quer sugar a gente, quer sugar a nossa vida, a nossa saúde, quer nos matar, quer nos ver mal, quer nos ver para baixo. E o inimigo ele é assim, o diabo ele é assim. E essa mulher não, ela buscou forças. Ela buscou forças em andar com Deus, ela buscou forças em seguir Jesus, ela buscou forças em estar do lado dele, para o que desse e viesse. Né? E você percebe que em todos os textos que a gente leu, que ela estava sempre acompanhando Jesus, no momento bom e no momento ruim. E ela estava ali vendo o corpo de Jesus, vendo ele sendo cuspido, ele apanhando, indo para a cruz, uma cruz que ele não merecia. E isso vem a fazer a gente lembrar que ele não merecia essa cruz, mas ele venceu por todos nós. Ele venceu por Maria Madalena, que hoje a gente está falando sobre ela. Ele venceu por mim, venceu por você, venceu por nós. E ela estava ali acompanhando ele o tempo todo. E ela estava observando onde o corpo dele estava, onde que eu ia colocar o meu Senhor. A vida dela era tão transformada e ela era tão transformadora que ao redor dela ela estava observando tudo. Então, quando a gente tem uma vida transformada, a gente observa as coisas. Por mais que a gente esteja passando por momentos difíceis, a gente observa as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mesmo porque a gente precisa vigiar e continuar vigiando. Porque o inimigo muitas vezes quer ver a gente mal, quer ver a gente para baixo. Então, a vida dessa mulher, ela nos arremete, nos leva a pensar que vale muito a pena servir a Deus. Com a nossa vida e com os nossos bens, sim, vale a pena.
E o interessante é saber que ela estava ali e no sábado ela comprou aroma junto com as outras mulheres. Aromas comprou para embalsamar o corpo de Jesus, para ungir o corpo dele. E mesmo depois da morte dele, a gente percebe o cuidado que ela tinha com o Senhor. Hoje, a gente precisa ter o mesmo cuidado, mas com a palavra, com o modo de proceder, com o modo de falar, com o modo de agir, porque existem pessoas observando a gente. E Paulo vai dizer que nós somos como cartas vivas, né? As pessoas estão lendo a gente. O que eles fazem com uma carta? A gente tem uma carta, sempre tem ali um endereço. A gente tem um endereço. O nosso endereço é Jesus, o nosso endereço é o céu. O nosso endereço é que nós somos do Senhor, né? Porque Paulo também vai falar em Gálatas que desde já não me inquieteis, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Nós temos uma marca. Nós temos um carimbo em nós. Então nós precisamos levar isso à frente. Nós precisamos ser fortes em momentos difíceis, momentos de fraqueza. E essa mulher passava por muitos momentos de fraqueza. Então eu vejo aqui uma mulher forte. E ela vai no sábado ali para poder levar aquelas iguarias, para poder limpar o corpo de Jesus, deixar ele bem limpinho. E quando ela chega lá, a pedra já não está mais no lugar, ele não está lá. Ela chega lá e elas ficam assustadas, tipo assim, o que aconteceu? E ao mesmo tempo alegres. Mas elas queriam ver, elas queriam tocar. Nossa necessidade é de ver, de tocar, é de estar perto, é de poder abraçar. E elas tinham perdido o seu Senhor. Mas como prática, elas foram lá para limpar, para deixar o corpo perfumado, né, de Jesus Cristo. Mas aí quando elas chegam no sepulcro, elas não encontram isso. E Maria Madalena é uma escolhida para isso, né? Na época, por que as pessoas às vezes duvidam, né? Será que isso é verdade? Será que não tiraram a pedra e tiraram o corpo de lá? E a gente existem evidências que a mulher naquela época ela não tinha oportunidade. A mulher não tinha palavra, ela tinha que ficar quieta, não podia pregar, não podia falar, não podia fazer nada. Ela não podia se expressar. Já esse era um papel do homem. E um preconceito aí era muito grande. E para quem Jesus aparece? Justamente para uma mulher. Para ele quebrar esse paradigma. Para ele quebrar essa barreira que existia no cristianismo, que a mulher não podia falar. Então ela estava ali para isso. Ela passou por ali, o anjo falou com ela, Jesus falou com ela. Quando ele chama ela pelo nome, você percebe no texto. Quando ele vai falar aqui em João 20, 13, 18, ao 18, ele vai falar aqui, ó. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela está cuidando, ela pensa que é o hortelão, mas não é. Aí ela fala, se você levou ele para algum lugar, me fala que eu vou lá pegar. Aí ele vai dizer assim, aí Jesus vai dizer, Maria. Aí na Bíblia diz que em João 20, 13 ao 18 vai dizer que ela, quando ele fala isso, Maria, que ele chama pelo nome, ela se volta para ele e disse, Rabone, mestre, que quer dizer mestre. Então ela reconhece a voz de Jesus quando ele chama ela pelo nome. Então quero dizer, né, nessa aula que Jesus nos chama pelo nome, ele nos conhece. Como ele conhecia Maria Madalena. Ele sabia que podia sempre contar com ela. Ela sempre estava ali do lado. Não dizendo que os discípulos ele não poderia contar. Mas a mulher com uma cabeça mais centrada, mais tranquila, ela foi lá para limpar o corpo, ela foi lá para limpar o corpo de Jesus, para poder deixar bem perfumado, cheiroso, botar lenços novos nele, provavelmente. E ela reconhece ele quando ele chama pelo nome. Né? Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que ela viu o Senhor. Olha, eu vi o Senhor. Ele estava lá. Eu lembro que numa época eu vi um filme que um homem, um discípulo, ela chegava para falar e o discípulo falava assim, isso é coisa de uma mulher maluca. Essa mulher é uma louca, ela não está falando coisa com coisa. Aí ela vai e vira para ele assim, a morte dele foi uma loucura? A ressurreição dele também não é uma loucura. Então eu queria dizer que quando a gente pensa dessa forma, quando a gente pensa assim, quando a gente vê as coisas acontecendo na vida dessa mulher, a gente percebe que essa mulher ela tem um privilégio, e o interessante e importante saber que ela aproveita esse privilégio.
ela aproveita esse privilégio de ter andado com Jesus, de ter sido transformada, liberta por Ele. Essa transformação que houve na vida dela, na verdade, ela coloca tudo isso em prática. E na nossa vida é assim hoje. A gente precisa colocar em prática toda a transformação que Deus fez na nossa vida. Né? A gente costuma dizer que é da água para o vinho, né? Por causa do milagre que aconteceu nas bodas de Caná da Galileia. Então, assim, a gente percebe que Jesus tem cuidado de nós. Basta a gente continuar observando Ele. Basta a gente continuar buscando a Ele. Aonde? Só é em oração? Sim. É maravilhoso buscar o Senhor em oração. Buscar também na palavra, porque Ele quer falar conosco através da palavra. E a Maria Madalena, ela não foi diferente. Ela estava do lado dele, sempre do lado dele. Ela estava sempre do lado de Jesus. E que a gente possa, com essa lição, a gente perceber que a gente precisa estar do lado de Jesus. A gente precisa estar do lado dele, acompanhar e também levar à frente tudo que ele fez. Tudo que ele fala para a gente fazer. Porque é uma continuidade. Essa aliança, ela não se quebra. Essa aliança, ela não pode ser rachada. É uma aliança que nos leva a sermos gratos a Deus pela nossa vida. É uma aliança que nos leva a pensar por que eu estou aqui, por que eu sou cristão. Porque eu não posso levar essa mensagem à frente. Sim, eu posso levar. Às vezes eu posso ter um momento que eu fique com receio de falar, com medo de falar. Isso é natural, claro. Mas Deus vai dar uma oportunidade sempre para a gente poder mostrar com a nossa vida transformadora que a gente pode transformar a vida de alguém com os nossos exemplos. E Maria Madalena, ela não foi diferente. Com o exemplo dela, minha vida, cada dia mais ela é edificada. Cada dia mais ela é transformada. E muito interessante para a gente concluir, uma coisa que eu fiquei pensando quando fiquei lendo todos esses textos de Maria Madalena e fazendo um paralelo e fazendo uma comparação, né, dos textos, da vida dela, do que ela fez, como Jesus transformou ela. Né, ela foi liberta e ela foi grata, ela continuou andando com Jesus, ela continuou andando com Ele, servindo a Ele com bens, com os teus bens, com a sua vida, que é mais importante. A gente precisa servir Ele com a nossa vida. E o interessante é saber que Maria Madalena, ela não estava no dia do nascimento de Jesus. Ela não estava lá. Mas o interessante é saber que quando ela entra na história, ela entra nesse trecho, essa ponte da história, esse vínculo que ela tem com Jesus, que transforma a vida dela, né? Ela não precisa de mais nada. Na verdade, ela só precisa do Senhor na vida dela. E ela ficou tão alegre quando ela viu o sepulcro ali, e quando Jesus falou com ela. O interessante é isso, é saber que ela não estava no nascimento de Jesus. Mas o importante é saber que Jesus nasceu na vida dela. Isso é que é o mais importante. Ela não estava no nascimento de Jesus no dia que ele nasceu, mas ela estava presente. E ele se fez presente quando ela nasceu de novo e recebeu Jesus e foi liberta dos 7 demônios e serviu a Jesus com seus bens e principalmente com a sua vida. E que essa lição possa trazer para a gente, né, que a gente precisa servir a Deus sim, com os nossos bens, muito bom. Mas principalmente com a nossa vida, porque nossos bens vão passar, mas a nossa vida pertence a Ele. E nós, como cristãos, como pessoas que amam a Deus, que buscam servir a Deus cada dia melhor, que a gente busque isso no nosso coração, que a gente busque sempre, que Jesus sempre nasça no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, nas nossas atitudes, e que a gente seja cada dia mais uma pessoa melhor, um filho, um pai, um tio, um avô, um amigo, um companheiro, que a gente seja cada dia pessoas melhores, que vão trazer paz ao mundo, que vão trazer as boas novas, assim como Maria Madalena fez. Ela viu, ela presenciou e ela enviou, colocou para frente tudo que ela aprendeu, tudo que ela viu, como, olha, eu vi Jesus, ele ressuscitou, ele é ressurreto, ele vai aparecer para vocês, ele vai aparecer para todo mundo, e é assim que ele é. Cuidando de cada um de nós. Beijo, que essa aula tenha sido proveitosa
assim como ela foi para mim também. Se tiverem dúvidas, se tiver alguma coisa para acrescentar, foi muito bom estar esse tempo com vocês, né? Estar esse tempo da gente compartilhar. Aqui eu coloquei muitos versículos porque eu acho importante a gente provar aquilo que a gente está falando. Dentro da palavra, uma vez que nós somos cristãos, e a palavra de Deus ela é uma regra de fé, uma regra de prática também. Tiago vai falar que a gente não tem que ser mais só ouvinte da palavra. Não ser mais somente ouvinte, mas praticantes da palavra. A gente precisa praticar a palavra. E Deus te abençoe, que você cada dia mais pratique a palavra, com atitudes, com ações, com pedido de perdão. Né? Pratica a palavra. Né? Pratica a palavra. Pratica a palavra amando as pessoas. Pratica a palavra mandando uma mensagem. Pratica a palavra dando um bom dia. Bom dia, como é que vocês estão? Que Deus abençoe seu dia. Todo dia eu recebo mensagens, né, de amigos, pastores. Bom dia, mandando figurinha, mandando versículo bíblico. Isso fortalece a gente. Isso fortalece o povo. Né, que a gente possa entender com a vida de Maria Madalena, uma vida transformadora, que transformou mais vidas, assim como ela transforma a minha vida e edifica a minha vida com os seus exemplos, de seguir Jesus, de estar com Jesus, de padecer algumas coisas com Jesus, estar ali, chorar perto de Jesus, né? E no final de tudo, ver ele ressurgindo, ver ele ressurreto, aparecendo para ela e conversando com ela. Que você possa sentir o poder de Deus sobre a sua vida, ouvir a sua voz, sentir Jesus na sua vida, assim como todos nós precisamos a cada dia buscar sentir Deus na nossa vida. Deus te abençoe e que essa aula abençoe muito a sua vida. Tchau, muito obrigado.